Quando você está no seu trabalho, você está executando algum trabalho e você professa o nome de Jesus, você se diz servo de Deus. Quando você está trabalhando lá, você está colocando o teu trabalho para agradar o teu patrão, ou você faz aquilo porque é uma necessidade, é algo obrigatório? E você, mulher, tem seu esposo, você faz aquelas coisas olhando para ele, eu vou ter que fazer isso para ele e tal, né? Ele vai chegar, vai cobrar isso de mim. E você, marido, que tem a responsabilidade dentro do seu lar, você está fazendo para agradar a quem? Né? Bem, meus amigos, meus irmãos, a palavra de Deus fala que tudo que eu fazer, tem que fazer para o Senhor. Por exemplo, se eu sou um empregado, eu tenho que estar executando aquele trabalho como se fosse para Deus. Será que você está estranhando de ser dito isso? Não é para estranhar, meu amigo, meu irmão, porque você não pertence mais a você. E lá você está fazendo a obra de Deus. Por exemplo, às vezes a pessoa trabalha na rua, tem um patrão, e ele vai roubar algumas horas, vai dar um nó, como diz, né, o ditado, vai trapacear. Por que você faz isso? Porque você está como querendo agradar você e não está agradando. Porque você fala, meu patrão não está vendo. Mas como será que a palavra de Deus nos exorta que nós devemos, no nosso cotidiano, trabalhar no dia a dia? Que as pessoas têm um ledo engano que trabalhar na obra de Deus é só quando eu estou pregando o Evangelho ou quando eu estou indo para a igreja. Isso não é verdade, meus amigos, meus irmãos. A obra de Deus é feita diariamente, é feito constantemente. Você que é dona de casa, você tem que executar aí as tuas tarefas como se estivesse fazendo para Deus. Embora você tenha o seu marido, você, marido, você tem que trazer o recurso para o seu lar como se estivesse trazendo para Deus. Então nós vamos fazer a leitura aqui no livro de Efésios, no capítulo 6 e no versículo 5 em diante, para você entender que a obra de Deus é feita diariamente e as pessoas se enganam redondamente, né? Nós vamos fazer a leitura e depois nós vamos fazer uns breves comentários para você entender como é feito a obra de Deus. Capítulo 6 do livro de Efésios, versículo 5 em diante, diz assim: Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Em outras palavras, você empregado, obedece o teu chefe, segundo a carne, segundo está instituído neste mundo, com temor e tremor, com sinceridade, de coração mesmo, como se estivesse fazendo para Jesus Cristo. Aí você fala, mas eu tenho um chefe ruim. Não importa, meu amigo, você não está fazendo para aquele chefe ruim. Aquele trabalho você está fazendo para a Cristo. Versículo 6. Não servindo à vista, isto é, quando alguém estiver só olhando, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? É que você execute o teu trabalho no dia a dia como se estivesse fazendo para Deus. Ah, meus amigos, meus irmãos, se todo crente que professasse o nome de Jesus obedecesse esse texto aqui, pode ter certeza que não ia ter nenhum crente desempregado. Você pode ter certeza que o crente ia ser o primeiro da lista a ser contratado. Por quê?
Porque ele iria fazer isso com tanto amor, com tanto temor, não para que os homens vissem, mas para Deus. E aí ia acabar o desemprego no meio dos crentes. Ia acabar a campanha para arrumar emprego. Os próprios crentes iam estar lá, a lista lá nas empresas. Olha, contrata primeiramente os crentes, depois se sobrar a vaga para os outros. Mas não é assim que acontece. Né? O crente entra no trabalho, eu não suporto, ele é duro de coração, ele é respondão, já fiz um vídeo sobre isso, e ele não reconhece a autoridade que está acima dele. A mulher às vezes não reconhece a autoridade que está acima dela, o homem não reconhece a autoridade de Deus que está sobre ele para ele cuidar bem da família, e por aí vai. Versículo 7. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Aqui está o segredo, meu amigo, minha irmã. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles. Quer dizer, se o senhor, se o patrão é crente, tem que também agradar o empregado, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Meu irmão, meu amigo, se todo patrão crente obedecesse esse texto aqui, ele ia ser o mais querido, o mais falado, que você não vê hoje em dia. Hoje você tem a distinção. Então, meu irmão, se você quiser fazer realmente, você pode falar, qual é o meu dom? Como que eu vou trabalhar na obra de Deus? A obra de Deus é fazer a vontade dele, conforme está escrito aqui no versículo 7. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Ah, se todos fizessem isso, ia tapar a boca do inimigo. Ah, se o crente fosse como Jesus Cristo, que mesmo sendo em forma de Deus, não usurpou ser como Deus. Por isso, meus irmãos, meus amigos, a palavra de Deus diz aqui no livro de Filipenses, capítulo 2, e o versículo 3, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considera os outros superior a si mesmo. Como é difícil as pessoas considerarem os outros superiores a si mesmo. Não é verdade? É muito difícil. Mas a palavra fala que nós devemos olhar para o outro e sempre achar que ele é superior a mim. Sabe por quê, meu irmão? Porque nós, seres humanos, temos a tendência à arrogância, à soberba. E é só desta forma que nós vamos derrotar a soberba e a arrogância. Versículo 4. Do capítulo 2 de Filipenses. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Nós devemos seguir esse exemplo, meu irmão. Nós devemos pôr na cabeça que nós temos que seguir as pisadas de Cristo. Hoje nas igrejas a gente vê aquela distinção. Eu mesmo já participei, eu vejo lá a liderança. Ele é separado, não quero nada com o povo. Já vi muitos pastores falar isso. Nós somos uma classe diferente. Aí coloca as cadeiras lá em cima, sentam até separados, já começa por aí. E a palavra de Deus fala que nós devemos, se nós não fazermos desta forma, né? Se nós não fazermos dessa forma, nós não seremos considerados como filhos de Deus, né? E a palavra de Deus fala, meus ouvintes, que no versículo 15 do capítulo 2, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa,
entre o qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Então, meu irmão, meu amigo, se você quiser ser filho de Deus, você tem que aplicar esse texto na sua vida. Nós devemos aplicar esse texto na nossa vida. Eu tomo muito cuidado com isso, porque esses textos são mandamentos do Senhor. Se você quiser realmente ser filho de Deus, você tem que fazer tudo como se fosse para o Senhor. As mínimas coisas. Não fazer as coisas certas só quando o homem está olhando, ou como sua esposa, seu marido está te vendo. Não. Você tem que olhar para o céu e falar: Senhor, esse trabalho aqui é dirigido a Ti, eu vou fazer. Isso é trabalhar na obra do Senhor. Gostaria que através desse pequeno vídeo você pensasse sobre isso.